Só que assim, as pessoas começam a achar soluções de contorno. Isso é hoje e era antigamente, né? A maturação que esse whisky teve é realmente muito boa. Muita coisa está omitida nos livros sobre esse assunto. Sim, ficou muito bom, que surgiu, digamos assim, que por um acidente de percurso. Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, eu sou Márcio Becker e no vídeo de hoje eu vou degustar com vocês Redbreast 12 anos. Um whisky que eu confesso, eu já queria ter apresentado aqui no canal há muitos e muitos anos atrás. É um whisky bastante significativo para a indústria do whisky irlandês. E sim, eu considero a Irlanda tão significativa, tão importante quanto a Escócia no mundo do whisky. Eu explico um pouco mais sobre isso, vou detalhar um pouco mais isso, mas no fim do vídeo, certo? Agora no início do vídeo, quero focar mais no produto, no tipo de produto, porque ele é diferente. Ele é um whisky à base de cevada, mas não é single malt. Ele é destilado em alambiques do tipo pot still, mas não tem nada de parecido com os whiskies feitos em pot still na Escócia. E ele, contrariando o senso comum, ele é um whisky triplamente destilado, encorpado, oleoso, cheio de presença, mais encorpado do que muito whisky escocês de dupla destilação. Gente, ele é um whisky chamado pot still, um whisky do tipo pot still irlandês. É um tipo de whisky entre tantos tipos de whisky que existem no mundo do whisky. A gente tem whisky de malte, a gente tem whisky de grãos, a gente tem blended whisky, blended malt, a gente tem bourbon, whisky de centeio, a gente tem também aí o whisky irlandês do tipo pot still. É um tipo de whisky que surgiu, digamos assim, que por um acidente de percurso. O que acontece? Lá pelos idos de 1780, lá na Irlanda, haviam muitas pessoas, muitas destilarias destilando whisky. Muita gente mesmo. Se fazia whisky de malte, se fazia whisky de grãos, alguns tinham sucesso, outros não, alguns faziam produto bom, outros não, mas todo mundo estava fazendo, estava trabalhando, estava tocando a vida no mundo do whisky, fazendo o seu whisky. E naquela época, lá pelos idos de 1785, o governo inglês, sim, o governo inglês, criou uma taxa para complicar a vida de quem destilava whisky lá na Irlanda. E aí eles criaram uma taxa sobre o malte, sobre a matéria-prima do whisky. E aí os irlandeses começaram a reclamar, disseram que isso ia complicar muito a vida deles, que ia aumentar muito o custo de produção, ia aumentar muito o custo do produto final, ia ficar inviável, né? Esse tipo de coisa. Só que assim, as pessoas começam a achar soluções de contorno. Isso é hoje e era antigamente, né? Então os irlandeses acharam uma solução de contorno. Já que o governo criou uma taxa sobre a matéria-prima, sobre uma das matérias-primas, no caso o malte, a cevada maltada, eles chegaram na conclusão que eles poderiam adequar a sua produção de whisky utilizando menos cevada maltada e substituindo a matéria-prima por um pouco mais de outros grãos, como por exemplo a cevada crua. Sim, a taxa não era sobre a cevada, era sobre a cevada maltada. Então compra-se menos cevada maltada, compra-se mais cevada crua e outros grãos, né? Então, essa é a solução que eles encontraram. E continuaram produzindo whisky. Na prática, o que aconteceu é que o produto final, o whisky lá no fim, ficou com outro sabor, com outro aroma, com outra textura e ficou bom. Sim, ficou muito bom. O pessoal da época adorou o whisky, né? Porque até então tinha o whisky de grãos e o whisky de malte e acabou se criando um novo estilo de whisky. E era gostoso, e era saboroso, e era cheio de personalidade. E não apenas os irlandeses começaram a gostar desse tipo de whisky, mas o mundo todo, inclusive os ingleses, o mundo todo começou a apreciar esse tipo de whisky. E aí nasce o tipo de whisky pot still. Atualmente a regra diz que um whisky irlandês do tipo pot still precisa ter pelo menos 30% de cevada maltada, pelo menos 30% de cevada não maltada e pode ter até 5% de outros grãos. Trigo, centeio, aveia, outros grãos, certo? Dentro desses percentuais, a destilaria pode, né, aumentar ou diminuir, mas respeitando esses percentuais.
e aí ela produz o seu whisky do tipo pot still. Gente, essa é a história que os livros contam, essa é a regra atual. Eu falei de uma forma bastante simplificada, certo? Os livros também abordam esse assunto de uma forma bastante simplificada e omitem muita coisa nesse assunto. Muita coisa está omitida nos livros sobre esse assunto, sobre esse tipo de whisky. Então, na área de membros, vai ter um vídeo explicando direitinho, com mais detalhes e principalmente as verdades não contadas, as verdades omitidas e as pegadinhas desse tipo de whisky. Sim, porque tem pegadinha, tá? Então, na área de membros, convido vocês, se vocês ficaram interessados em saber mais sobre esse tipo de whisky, lá na área de membros vai estar bem mais detalhado. Agora, até para não deixar esse vídeo tão extenso, eu vou degustar o nosso Redbreast 12 anos. Ele é produzido... olha só, ele é produzido na Midleton Distillery, a maior destilaria da Irlanda e uma das maiores do mundo, certo? A garrafa que eu tenho aqui tem 40% de teor alcoólico. O Redbreast 12 anos tem uma versão mais famosa, que é a versão Cask Strength, que é aquele whisky que não é diluído, né? Teor alcoólico direto do barril. É mais saboroso, é mais intenso, recomendo, certo? Esse aqui já é muito bom, vocês vão perceber pela minha avaliação que ele é muito bom, mas o Cask Strength é ainda melhor, ainda mais interessante. Ele recebe maturação em barris ex-bourbon, de madeira americana, e barris ex-sherry, de madeira espanhola, né? Eles são bastante especializados nesse tipo de maturação lá na Midleton. Gente, é um whisky de um tipo diferente, que talvez não seja todo mundo que vá apreciar. A principal característica desse tipo de whisky é o apimentado. A presença do apimentado já no aroma, no paladar, é muito intensa. Algumas pessoas não gostam desse detalhe, certo? Acabam achando um pouco agressivo, né? O whisky pode ser até arredondado, mas ele é apimentado. Então, fica a ressalva, não é todo mundo que gosta, mas todo mundo que aprecia o whisky irlandês, que não tem ressalvas quanto ao whisky irlandês, recomenda o Redbreast como um dos melhores whiskies que a Irlanda tem a oferecer, certo? No aroma, olha só, jovial, apimentado, bem apimentado, doce, bem docinho. E aqui ele tem várias camadas de doçura. Tem aquela doçura de baunilha, de maturação, tem a doçura do malte, tem uma doçura mais sutil que lembra flores. Ele também é bastante frutado. Tem um toque de fruta cítrica que fica mais ao fundo, mas que a gente captura aqui e ali, banana, melão, pera, alguma ameixa. Ele é bastante variado no frutado. Um amadeirado muito bem feito, por sinal. Assim, a maturação que esse whisky teve é realmente muito boa. É uma madeira elegante, uma maturação elegante. Não tem nada aquela história de uma madeira meio verde. Não, não, não. É uma madeira bem trabalhada, certo? Bala de menta. Tem alguns aromas assim interessantes aqui. Couro, né? É um whisky com uma ótima complexidade aromática. Esse whisky aqui, gente, eu indico deixar respirar. Não por 10 minutos. Tem pessoas que têm certas regras, né? Whisky 12 anos deixa uns 12 minutos, 10 minutos. Não, esse aqui é um whisky que eu recomendo deixar respirar 20 a 30 minutos. Ele vai atenuar o apimentado e vai ficar muito mais adocicado e vai liberar muito frutado. E com o tempo, o whisky acaba liberando o que está ao fundo, que é a maturação em barril ex-sherry. Com o tempo, uvas passas, chocolate, um açúcar mascavo, uma nota vínica. Com o tempo ele libera essa camada, mas leva tempo. A complexidade está aqui, mas como todo whisky complexo, precisa respirar. E no aroma, uma coisa muito interessante, no aroma a gente já percebe que ele é encorpado. É um aroma denso, é um aroma muito bem estruturado. Tirando a parte do apimentado, todo o resto está extremamente equilibrado e ele evolui muito bem na taça.
no paladar, e aí vem o momento da gente brindar alguém do canal. E no vídeo de hoje eu quero fazer um brinde especial ao João André Silva, lá de Portugal. E fazendo esse brinde para o João, eu quero brindar todos os amigos portugueses que acompanham o canal. Slantjeva, João, Slantjeva, Portugal. Gente, pimenta, muita pimenta. No aroma a gente já sente a pimenta. É um tipo de pimenta que lembra muito gengibre, ou um pouquinho de noz moscada, certo? Esse tipo de ardidinho. Em boca, novamente, é uma pimenta que chega em primeiro lugar e que parece que ativa a nossa degustação. E a gente fica sentindo mais os demais sabores. O adocicado vem logo depois do apimentado e preenche a boca com um belo adocicado. Baunilha, malte, o frutado, o cítrico faz todo um trabalho em boca muito bom. Amadeirado, a madeira novamente fabulosa, um carvalho fabuloso de madeira bem tratada. Uma nota de passas, uma nota de chocolate ao leite, um açúcar, puxando muito para o mascavo. Ele é muito similar ao que é no olfato, mas eu diria que o olfato ainda é mais interessante do que o paladar. E ele é extremamente estruturado, extremamente oleoso. Apesar de 40%, ele é bem oleoso para 40%. Bem oleoso para 40%. E ele finaliza de uma forma longa, com bastante amêndoas, com um adocicado. É realmente muito, muito saboroso. Um bom amadeirado na finalização. Com água, gente. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de água. Olha só. Vamos ver. Bem pouquinho, porque já é 40%, né, gente? Só para comentar com vocês que com água não muda muito. O que acontece é que o apimentado diminui e o frutado sobressai um pouco mais. É isso que acontece tanto no olfato quanto no paladar. No paladar, a amêndoa começa a sobressair mais depois de colocar água. Mas, sinceramente, eu não recomendo adicionar água a este whisky. Realmente não recomendo. Eu acho que sem água ele já está num teor alcoólico perfeito para degustação. Minha nota para esse whisky, 89 de 100. Gente, é um ótimo whisky que no olfato é fabuloso, no paladar mais ou menos, digamos assim, é legal. Na finalização é muito bom, uma finalização longa e muito saborosa. É um whisky bem complexo, é um whisky bem agradável, mas que tem essa ressalva do apimentado. E isso é do tipo de whisky, certo? Não pensem que o apimentado aqui está atrapalhando. Não, é do tipo de whisky. E é um whisky que eu recomendo, que vale a pena. Eu acho que eu vou comprar outra garrafa, né, para ter em casa, porque a gente não sabe quando é que vai aparecer esse whisky aqui no Brasil. Então, se tiver a oportunidade de comprar, compre. Eu já comprei também o Redbreast 15 anos, que eu já adianto para vocês que é um pouco diferente do Redbreast 12. É um estilo um pouco diferente, é o mesmo tipo de whisky, mas um estilo um pouco diferente no produto final. Então, são dois whiskies muito bons. Mas o Redbreast 12 anos tem uma jovialidade, um equilíbrio, uma complexidade. Ele realmente é representativo da Irlanda. E é uma propaganda que a marca Redbreast, porque o Redbreast é uma marca, não é uma destilaria, né? É uma propaganda que a Redbreast faz com o seu produto, que ele é um produto muito representativo da Irlanda. Ao meu ver, mas eu acho que isso aí está com os dias contados. Por que está com os dias contados? Gente, como eu falei no início do vídeo, eu considero a Irlanda tão importante para o mundo do whisky quanto a Escócia. Mas o que acontece é que hoje na Escócia temos mais de 100 destilarias produzindo whisky. Na Irlanda, até 10 anos atrás, tinha 4 destilarias produzindo whisky, né? Hoje já tem mais de 30. Estamos em 2021, já tem mais de 30 destilarias produzindo whisky, e dessas 30, a maioria delas está produzindo o pot still.
E isso é muito bom, eu vejo com ótimos olhos. Mas acontece que na prática o Redbreast vai ter concorrente, certo? O Redbreast vai ter muito concorrente daqui a alguns anos. Então, daqui a alguns anos a gente vai ver outros whiskies irlandeses do tipo Pot Still ganhando visibilidade de mercado por terem qualidade. Sim, por terem ótima qualidade. Eu tenho muita fé de que os whiskies que estão vindo agora, que estão sendo produzidos agora na Irlanda, estão sendo produzidos com extrema qualidade e chegarão ao mercado causando burburinho daqui a alguns anos, certo? Eu acho que ao passar dos anos, tanto Irlanda quanto Escócia trocaram muito conhecimento sobre o whisky, trocaram tecnologia sobre o whisky. Tem pessoas que trabalham na indústria do whisky na Irlanda que vieram da Escócia, ou que trabalham na Escócia e que vieram da Irlanda. Então, há uma troca muito intensa e histórica de conhecimento e de produção de whisky entre esses dois países. E eu acho que se o whisky, em termos globais, chegou ao que é hoje, é mérito não apenas da Escócia, mas também em muito da Irlanda. Então, por isso que eu considero esses dois países extremamente relevantes, extremamente significativos no mundo do whisky. Pessoal, era isso para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu gosto bastante desse Redbreast, recomendo. Redbreast 15 anos também gosto bastante, mas é um estilo diferente. Devo fazer um vídeo dele. Até lá, apreciem seus whiskies sempre com moderação. Me sigam também no Instagram, Se puderem, participem da área de membros para conteúdo extra, adicional e de qualidade. Apreciem seus whiskies sempre com moderação. Nos vemos nos próximos vídeos. Saúde!